Fala galera! Bom, hoje a gente vai falar sobre API e para isso nós vamos ter o apoio da Total Voice, que é uma empresa Zenvy especialista na comunicação de voz e texto justamente por meio de uma API. Aliás, não deixe de clicar aqui no link da descrição e criar a sua conta na Total Voice e ainda ganhar créditos. Para você que está chegando agora, não deixe também de se inscrever no canal e principalmente ativar as notificações para ficar sabendo de todas as novidades em primeira mão. Bem, uma API, ou Application Programming Interface, é basicamente uma interface de programação pela qual é possível interagir com uma aplicação. Antigamente, esse termo ele era muito mais usado para se referir, por exemplo, àqueles conjuntos de métodos expostos por uma classe. Tanto que se você abrir, por exemplo, a documentação da linguagem Java, você vai se deparar com muitas delas, tá bom? Só que aí com o tempo, isso foi sendo associado a um conceito que é relativamente similar, tá? Só que ao invés de você importar essas classes diretamente no código, quando eu falo classes, é para linguagens que têm classes, tá? Podem ser bibliotecas, podem ser módulos, depende um pouco do contexto, né? O fato é que você vai passar a acessar esse tipo de método, de função, de rotina, de uma forma remota, por meio de um protocolo de comunicação como, por exemplo, o protocolo HTTP. Desde o final dos anos 60, o RPC, ou esse conceito chamado de Remote Procedure Call, era usado para invocar métodos remotamente por meio da rede, tá, entre diferentes computadores. E muitas tecnologias já foram utilizadas para esse propósito, como por exemplo o Decon, o Corba, e já no final da década de 90 apareceram outras como o RMI, que é o Remote Method Invocation, que é uma API da plataforma Java, que realizava um RPC mais orientado a objetos, né, trafegando instâncias de classes serializadas, né, por meio da rede. Na mesma época, um cara chamado Dave Wiener lançou o XML RPC. Tá? Isso foi bem no final dos 90, início dos 2000, e era basicamente um RPC que rodava sobre o protocolo HTTP, e aí acabou dando origem a uma tecnologia também muito conhecida de muita gente, que é o SOAP. Bem, quem já fez integração, principalmente com nota fiscal eletrônica, sabe o quanto pode ser burocrático utilizar SOAP, principalmente por causa do formato XML. E apesar de SOAP significar Simple Object Access Protocol, de simples ele não tinha nada, né? Nessa época, a maior parte das pessoas se referia a essa junção de RPC com a web, por meio do protocolo HTTP, como Web Services. Não se usava muito esse termo API para se referir a esse tipo de componente, tá? Só que hoje em dia todo mundo se integra com todo mundo, é muito normal, por exemplo, no e-commerce existirem a integração para nota fiscal eletrônica, integração para processamento de pagamento, até mesmo para enviar SMS para confirmar a realização de um pedido. Ou seja, tudo que não é core business da aplicação acaba de alguma forma sendo integrado. Tá? E no início da década de 2000 não existia essa infinidade de integrações que existe hoje em dia. Então você tinha que integrar com poucos serviços, mas eles davam bastante trabalho. Eu lembro até que muitas vezes a gente comemorava por conseguir invocar e obter um retorno corretamente. Tá? Isso se deve principalmente à burocracia para montar um XML, principalmente para convertê-lo, às vezes, de volta para um objeto. E, claro, em linguagens fortemente tipadas, isso dava ainda mais trabalho. Eu lembro de usar frameworks como, por exemplo, os clássicos CXF, Axis da Apache, que acabava ajudando muito nesse trabalho. Em 2005, a web estava atravessando uma fase bem difícil, né? Era uma espécie de crise de identidade, já que ela havia sido criada 15 anos antes, né? Final dos anos 80, início dos 90, pelo Tim Berners-Lee, como uma plataforma para compartilhar documentos por meio da rede, né? E não como um framework para o desenvolvimento de aplicações. Esse nunca foi o propósito da web. As poucas aplicações que eram desenvolvidas, em geral clientes de e-mail, e-commerces, acabavam tendo uma usabilidade bem ruim e estavam sofrendo com a concorrência do Flash, que dominava cada vez mais o mercado, né? Nessa mesma época, lá por 2005, um cara chamado Jesse James Garrett escreveu um artigo. Depois, clica aqui no link da descrição que eu vou deixar esse artigo, tá, para você ler, porque ele é muito importante. Ele fala sobre um negócio chamado
Ajax, que não tinha nada a ver com o que muita gente fala que é Asynchronous JavaScript and XML. Na verdade, não existe requisição Ajax. Requisição, ela segue sendo uma requisição HTTP, tá? Ajax não é um protocolo. Ajax é, na verdade, a utilização, né, como se você reunisse várias tecnologias, né, como HTTP, HTML, CSS, JavaScript, DOM e principalmente um componente chamado XML HTTP Request que permite a realização dessas requisições de forma síncrona. Ou seja, sem a necessidade de você ficar recarregando a página e com isso você consegue criar aplicações bem mais ricas. Um dos maiores exemplos talvez seja o Gmail, que foi uma das primeiras aplicações a entregar uma experiência realmente rica na web. Bom, a partir desse novo conceito, dessa quebra de paradigma que foi o Ajax, um número cada vez maior de aplicações rodando nos navegadores passou a invocar serviços no back-end e seria impossível continuar desenvolvendo com SOAP ou com qualquer outra tecnologia baseada em XML. Na época, existia uma outra opção que era o JSON ou o JavaScript Object Notation, que não foi propriamente inventado, mas sim descoberto e principalmente documentado por Douglas Crockford, que dizia inclusive que ele já existia na natureza, né? Ele só foi observado e documentado. E ele acabou se tornando o formato preferido por todos que passaram a implementar serviços e com o tempo foi se tornando um padrão. Tá? Além do formato JSON, muita gente começou a adotar uma arquitetura chamada REST, ou Representational State Transfer, que foi publicada por um cara chamado Roy Fielding na sua tese de doutorado nos anos 2000. O Roy Fielding foi responsável pelo desenvolvimento de várias especificações importantes da web, como por exemplo o URL, HTML, HTTP e muitas outras. REST reflete a arquitetura da web e ela acabou sendo aplicada naturalmente na construção de web services, né? Essa arquitetura tem características como client-server, stateless, cacheable, layered, ou seja, a requisição passa por várias camadas como autenticação, auditoria, até chegar no seu destino, e principalmente um negócio conhecido como Uniform Interface, que, entre outras coisas, proporciona a identificação de recursos. Por exemplo, imagina a API do YouTube. Você tem recursos como channel, playlist, vídeo, comment, e você pode navegar entre eles, né? Então é assim que as características da web acabaram sendo aplicadas nos web services e os tornaram muito mais granulares, reusáveis e principalmente navegáveis, diferente da geração anterior, que muitas vezes era específica com uma grande quantidade de parâmetros e era relativamente normal você ter um web service para cada cliente mudando somente alguns detalhes. Bom, com toda essa agilidade trazida pela arquitetura REST e pelo formato JSON, a gente começou a ter finalmente não mais alguns web services que realizavam operações muitas vezes específicas, mas uma Application Programming Interface completa e pronta para receber requisições de qualquer cliente, né? Isso mudou radicalmente a forma como todos passaram a enxergar as APIs, que se tornaram uma importante porta de entrada e saída para o mundo, multiplicando a capacidade das aplicações e principalmente tornando o desenvolvimento muito mais ágil. Bom, chegou a hora da gente partir para a implementação e para isso a gente vai contar com a ajuda dos nossos parceiros lá da Total Voice, que é especialista em serviços de comunicação de voz e texto. Bom, uma das partes mais importantes de qualquer API é a documentação. E a primeira coisa que eu sempre leio é a autenticação. Então, eu estou aqui na documentação do Total Voice e aí, além de todos os serviços que eles oferecem, tem uma seção de autenticação. E aqui é importante a gente entender porque você vai ter que geralmente passar por meio de um header, ou seja, por meio do cabeçalho que trafega, né? É uma das partes de uma requisição HTTP. Nesse caso aqui é a propriedade Access Token e esse token, se você quiser, você pode clicar aqui no link da descrição e criar a sua conta para que você também possa fazer essa mesma implementação que eu vou fazer agora, tá? Então, como é que a gente vai começar? Eu já criei uma pasta aqui chamada API, que inclusive vai estar disponível lá no meu GitHub. E aí eu vou começar fazendo um npm init, simplesmente para a gente criar aqui um package.json. Tá? Na sequência, eu vou criar um arquivo chamado index.js, só para ser o nosso entry point. E eu vou instalar o Axios, que é uma biblioteca para que a gente possa fazer essas requisições. Tá? Muito boa, por sinal. Então, já estou aqui no meu VS Code
E aí repara que eu tenho o meu index vazio e eu vou começar da seguinte forma, tá? Eu vou começar importando o Axios. Bem simples, tá? Para a gente começar a implementar. Na sequência, vou fazer o seguinte, vamos ver se o Axios está importado certinho. Ó. Node, index, ó, ver que o Axios está lá. E aí, eu vou criar uma função com async para que eu possa utilizar o await aqui dentro, né? Porque eu vou fazer o seguinte, ó, const SMS igual a await, ou seja, eu vou enviar uma mensagem de SMS. Para isso, vamos dar uma olhadinha aqui no serviço SMS. E aí, repara que a gente tem, ó, o número de destino e também a mensagem, né? Então, vamos começar a estruturar essa requisição a partir de agora, ó. Axios. E aí a gente vai passar um objeto. Esse objeto vai começar da seguinte forma, ó. URL, né? Repara que a URL a gente pode pegar aqui ao endpoint do serviço, né? Lembra que a gente falou da granularidade? Ó, então o recurso se chama SMS, tá? Na sequência eu vou botar um método que é o método post, tá? Em seguida eu também tenho que configurar os headers. E aí, como você viu aqui na seção de autenticação, eu tenho um access token. Então vamos lá, access token. E aí, para que vocês não copiem o meu token, eu coloquei eles em process.env. Eu criei uma variável de ambiente, né? Basta você fazer um export. Total voice API key. Bem simples, tá? Criei essa chave. E aí, eu tenho aqui um data, né? Então, repara que o Axios ele tem no seu objeto de configuração essas características, né? Qual é o endpoint, qual é o URL que você vai chamar, qual é o método que você vai utilizar, estou usando post, até por isso, né, que eu estou passando um body nesse post que está aí no data. Os headers, que nesse caso eu preciso me autenticar, senão eu vou receber provavelmente um 401, indicando que eu não estou autorizado a fazer essa chamada, não estou autenticado. E também um data, e esse data é exatamente o corpo da nossa requisição, que como a gente viu ali, ó, eu tenho o número telefone, né, que está aqui na documentação, ó, número destino, que eu vou colocar process.env. Aí para você não ficar me ligando, Rodrigo Branas, telefone, beleza, e também a mensagem que vai ser, ó, deixa eu até dar aqui um espacinho, né? Inscreva-se no canal Rodrigo Branas e fique por dentro de todas as novidades do, se quiser quebrar isso aqui, ó, mundo da programação. Fantástico. Então vamos revisar a solução, ó. Importei o Axios. Eu criei essa função aqui com async para que eu possa usar o await e pego o resultado. Poderia ter usado o promise lá, feito um .dem também, sem problema nenhum, tá? Peguei esse SMS aqui, vou exibir sms.data para pegar a resposta, tá? E aí, então, passei o header, que é o token, passei o data com as informações que eu preciso para enviar o SMS de fato. Estou com o meu telefone já aqui aguardando, tá? Então vamos deixar ele aqui paradinho. E vamos partir agora para o disparo, tá? Então, ó, Node Index, então você vê que ele está enviando essa mensagem, ó, SMS criado com sucesso. Agora vamos ver quando é que vai chegar. Ó, já apitou aqui, ó. Então a mensagem chegou, está lá. Inscreva-se no canal Rodrigo Branas e fique por dentro de todas as novidades do mundo da programação. Então, aproveite você também e se inscreva aqui no canal, não deixe de ativar as notificações, só assim você fica sabendo de todas as novidades em primeira mão, e são muitas, né? São muitas, a gente tem lançado vídeos praticamente toda semana. Também deixe seu like e principalmente compartilhe com os seus amigos. Bom, também aqui no link da descrição você pode acessar o site da Total Voice, criar uma conta, ganhar créditos e realizar esse mesmo tipo de integração com a API que eu fiz aqui de uma forma bem simples, né? Aqui eu usei Node.js
em conjunto com a Axios usando a linguagem JavaScript, mas nada impede que você use a sua linguagem preferida. Vou ficando por aqui e a gente se vê em outros vídeos. Grande abraço, tchau!